Olá, mais uma vez estamos aqui para abençoar a sua vida. Obrigado por você assistir a Família Gospel Net TV. Aqui você tem sempre uma ministração da parte de Deus. E eu estava pensando e lendo a Bíblia, encontrei uma passagem que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade. Apenas 2 versículos que me chamaram a atenção e que eu quero compartilhar com você. Está no Salmo 73, versículos 1 e 2. Está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Por que eu trago esta leitura para a nossa meditação hoje? É justamente porque eu estava pensando na nossa vida espiritual e analisando o quanto é difícil. Você que está me assistindo agora sabe que não é fácil levar a sério as coisas de Deus. Não é fácil levar com retidão as coisas do céu. Todos nós somos tentados todos os dias a fazer aquilo que é errado, ao invés do que é o correto. Concorda comigo? Você até promete a Deus que não vai errar, você diz para Deus que vai acertar desta vez, mas a verdade é que nem sempre você e eu conseguimos. Sabe por quê? Porque a nossa vida aqui na Terra é uma vida cercada de oportunidades que querem nos afastar do principal, nos afastar de Deus. Eu penso, e acredito que não estou pensando errado, que quanto mais você quer santificar a sua vida, é à medida com que você teria ou estaria errando se estivesse vivendo uma vida no mundo. Deixa eu explicar isso para você. A questão é que hoje, quanto mais santo você é, quanto mais dedicado você é, isso nos faz entender o quanto você seria profano, mundano e dedicado se estivesse perdido. A questão é que você tomou uma decisão, e a decisão que você tomou foi que a sua vida não seria leviana, não seria uma vida irresponsável. Você decidiu que a partir do dia em que você deu a sua vida para Jesus seria diferente. Esta é a diferença entre a sua vida hoje como um cristão da sua vida de quando você não tinha Jesus Cristo. Porque quando não tinha Jesus, você fazia e acontecia e não tinha absolutamente a quem dar satisfação. Hoje, por conta da sua decisão, por conta da sua fé em Jesus Cristo e ministrado pela palavra de Deus, você sabe o quanto é válido levar a sério as coisas de Deus. Por isso, a nossa vida tem que ser de renúncia constante, renunciando a nossa carne, renunciando os nossos desejos, o que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Nós precisamos resistir. E para resistir a tudo isso, não é fácil. Olha, se depender da nossa capacidade própria, nós não conseguimos. Por isso, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É por isso que eu entendo, e eu até digo isso quando prego na igreja da qual sou pastor, que nós não podemos ficar desligados de Deus. Como um celular, por exemplo, não pode ficar muito tempo fora da tomada. Não. Por quê? Porque vai consumir a carga da bateria e depois apaga.
Não é verdade? Da mesma maneira, a nossa vida, você não pode estar afastado de Deus, você não pode se desligar das coisas de Deus, você precisa estar conectado, você precisa estar ligado em Deus, para que então você tenha forças, você tenha capacidade de dizer não para o fruto proibido. Você tenha capacidade de fugir da aparência do mal e não correr para o mal. Você tem a capacidade de dizer não para si mesmo, ainda que o que você quer seja algo fascinante, algo tremendamente interessante e que para o mundo seria um desperdício. Mas você e eu que temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, e é importante dizer que quem tem uma lâmpada não se perde no caminho, ainda que esteja no escuro, porque ele vai sendo conduzido pela luz que a lâmpada projeta. Assim é a nossa vida. A palavra de Deus nos ensina qual o caminho que devemos andar. A palavra de Deus nos orienta qual o caminho que devemos conduzir a nossa vida. E no labirinto do mundo em que nós vivemos não é fácil. Mas eu quero com esta palavra dizer a você, não desanima não. Não desvia, não se desvie. Ainda que quase, como disse aqui Asaf neste salmo, olha só que desabafo do salmista. Ele diz assim, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Você tem ideia de quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você também viveu esse quase? Quantas vezes nós estamos passando pelo quase eu abandonei, quase eu desisti, quase eu pequei, quase eu falei o que não devia, quase eu fiz o que não é viável, não é aceitável para um cristão, quase. Quantas vezes estamos nessa crise do quase? E é que nessa crise do quase, sem a palavra de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, é quase difícil resistir, é quase difícil suportar a tentação. E eu quero que você saiba que o diabo tem investido grandemente para arrancar pessoas que estão dentro da igreja e principalmente aqueles que estão mais envolvidos. Sabe o que eu entendo? E eu creio que você vai conceber o que vou falar. É que quanto maior o seu envolvimento, a sua responsabilidade no reino de Deus, na obra de Deus, muito mais chance você vai ter de ser tentado. Se o diabo já tenta você antes de assumir um compromisso no reino, muito mais vai tentar, muito mais vai investir contra a sua vida depois de você ter assumido. Concorda comigo? E quer saber mais? Eu penso que o diabo diariamente projeta meios. Você tem ideia de quantas reuniões no inferno já foram feitas em que o seu nome já foi citado e você foi citado para ser o alvo da próxima investida e a ordem era, desta vez é para valer, desta vez é para derrubar, desta vez é para arrasar, desta vez é para acabar? Pois é, não tenha dúvida de que estas reuniões acontecem frequentemente e o seu nome está sendo colocado em questão. Mas fica em paz, porque se você tem compromisso com Deus, se você tem temor de Deus, uma reunião também é feita no céu e nesta reunião seu nome é citado. E é citado para que Deus possa dar o livramento que você precisa. É citado para que Deus possa ordenar aos anjos para que defendam você das astutas ciladas do diabo. Por isso, fica firme. Ainda que você chegue no quase, ainda que você esteja quase resvalando os pés, ainda que você quase caia, mesmo depois de escorregar, porque nem todos que escorregam caem, não é verdade? Tem alguns que escorregam, mas se escoram e conseguem ficar. Quantas vezes nós também
quase caímos. Né? Você lembra de alguma vez em que você estava caminhando e por algum motivo, por alguma distração, você escorregou e quase caiu? Pois é, quase caiu, mas graças a Deus você não caiu. Por quê? Porque Deus poupou a sua vida. Deus deu graças para você. Por isso nós precisamos da capacidade do Espírito Santo na nossa vida, para nós sabermos nos conduzir, para nós sabermos como andar, como diz a palavra de Deus. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Que Deus abençoe a sua vida. Guarde esta palavra e no próximo quase da sua vida não caia. Permaneça em pé, ou de preferência de joelho, porque de joelho fica mais difícil de você cair. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e eu volto a qualquer momento com mais uma ministração da palavra de Deus para você.